Fala família Dream Giga, Leonardo Araújo, seu CEO aqui com vocês, e eu vou abrir um quadro totalmente inédito a partir de hoje. Nós estávamos aqui na sede com alguns líderes agora conversando, eu fui pedir sugestões de vídeos a fazer, obviamente, de acordo com as perguntas, os questionários da rede, e nós decidimos inaugurar o quadro aqui agora, Pergunte ao CEO. A partir de agora, nós iremos responder semanalmente 3 perguntas da rede que devem ser enviadas ao meu e-mail pessoal. Isso mesmo, ninguém vai estar lendo suas perguntas, vai ser algo totalmente privado e apenas eu tenho acesso ao meu e-mail. Será o contato@leonardoaraújo.com.br. Esse e-mail irá rodar provavelmente nos grupos para que vocês tenham acesso e possam me enviar perguntas do que vocês de fato querem saber e o que vocês de fato querem que eu responda. Eu vou estar selecionando as melhores delas todas as semanas e vou estar respondendo 3 perguntas todas as semanas. Então vamos lá. A primeira pergunta é do Neto Rebelo, aqui de Salvador, aqui na Bahia, certo? A pergunta do Neto é: por que eu tenho que pagar 35% para cancelar o contrato antes de um ano? Obviamente o Neto já é um diamante da empresa, essa aqui deve ser uma das perguntas mais questionadas para a rede dele. Então vamos responder não só para o Neto, para todos vocês aqui agora nesse vídeo. Pessoal, se tratando de um negócio de marketing de rede, comissões são pagas no momento da entrada de um curso ou de um investimento, etc. No caso de um investimento, uma venda de ativo Next, algumas comissões são pagas em rede, como o bônus de indicação direta, o bônus binário, e essas comissões, elas representam exatamente o valor máximo de comissão paga da multa contratual que nós cobramos para você cancelar antes do período de um ano. Isso mesmo, você entrando no nosso business, você investindo no ativo Next, automaticamente eu não recebo 100% do seu capital. Cerca de 35% desse capital, ou melhor, até 35% desse capital, ele fica na rede, distribuído, em forma de bônus de indicação direta, bônus binário, futuramente plano de carreira, dentre outros. Ou seja, com isso, nós não temos acesso a esse recurso. Então, exatamente por isso, nós temos uma multa contratual para que, caso você cancele antes de um ano, você venha a arcar com o pagamento dos bônus que já foram pagos, e não para que a empresa venha arcar com isso. Ou seja, exatamente o valor da multa são os valores distribuídos em rede pela sua adesão, tá bem? A pergunta do Nivaldo Nascimento, também aqui de Salvador, é a seguinte: sabendo que estamos vendendo investimentos aliado ao marketing multinível, quantos % da venda ficam comprometidos na rede? É bem próxima da pergunta do Neto também. Significa o quê? No momento que você faz uma entrada de um ativo Next, certo? Você faz uma venda, cerca de 10% você já recebeu ali de comissão direta. É o bônus de venda direta ou indicação direta, como você queira chamar, certo? Então nós já temos 10% comprometido com esse ativo. Outros 8% são comprometidos no bônus binário, mas nós sabemos que devido a um cálculo de sustentabilidade do binário, que inclusive prejudica as maiores empresas de produtos do mercado, o binário normalmente ele paga até 3 vezes. Quando eu digo até 3 vezes, significa que dentro de um cálculo de sustentabilidade e uma média aritmética, nós temos o máximo do bônus binário pago em 3 vezes. Que significa o quê? Em alguma ocasião, alguém acabou de entrar na empresa e fazer um cadastro. Aquele afiliado ele vai receber meio binário, porque ele ainda não tem as 2 pernas completas. No momento que ele fez um segundo cadastro, ele vai ter um binário completo e vai ser pago, certamente, esse bônus. Mas imagine uma segunda situação que um afiliado entrou na empresa, ele já possui um certo derramamento, como alguns afiliados já conhecem, e cadastra na sua menor equipe um ativo, certo? Então aquele afiliado receberá um binário. Só que logo, aquele afiliado que ele indicou faz o mesmo do primeiro exemplo. Então aquele afiliado do primeiro exemplo irá receber, ao indicar um novo afiliado, meio binário, certo? Ao indicar, ou seja, formando par. Então nós temos um binário com meio binário. Não vamos falar um pouco de matemática aqui, mas isso sendo formado em rede, em vários níveis, o máximo já pago pelo binário são até cerca de 5 a 6 vezes. Só que nós temos uma média aritmética que enquanto se pagam 5, 6 vezes, em outras ocasiões, paga-se apenas 1 a 2 vezes. Então, ou seja, até meia vez, como eu expliquei aqui no exemplo. Então nós temos uma média de máximo pagamento do bônus binário de até 3 vezes, e ainda imaginando-se digamos assim, um binário perfeito de tudo isso.
é aquele afiliado que entra e indica dois, aqueles dois que indicam dois, que indicam dois, que indicam dois, e vão formando aqueles pares bonitinhos que a gente sabe que raramente acontece, mas imaginando na pior das hipóteses, o binário normalmente se paga 3 vezes. Então, voltando ao nosso cálculo de sustentabilidade, nós temos um binário comprometido em cerca de 8%, certo? E 8 vezes 3, 24. 24 com 10 da indicação direta, nós temos 34% comprometidos aqui. Mais um pouquinho do plano de carreira, nós temos um cálculo máximo, certo, de comprometimento de até 35% com rede. Ou seja, nós comprometemos os 35% que são debitados de você no momento que você deseja cancelar antes do período de um ano. Significando que apenas vem para a empresa 65% daquele capital e nós operamos de fato 65% daquele capital que foi aplicado. Nós não operamos o capital cheio. Então, se você hoje fez um investimento em certo valor de Bitcoin que remetem, por exemplo, R$10.000, apenas R$6.500 vem para a mão da nossa empresa para que nós possamos operar no mercado, buscarmos o nosso lucro, buscarmos o seu lucro e conseguimos ainda um segundo pote, que é o que repõe aqueles 35% mês a mês, para que depois do período de um ano você possa ter 100% daquele capital integrado de novo ali. Ou seja, os 6.500 que anteriormente entraram voltam a ser R$10.000, o seu lucro já foi retirado de forma líquida, o nosso lucro já foi retirado de forma líquida e o cálculo de sustentabilidade ele está se encaixando exatamente nesses pontos. Eu espero que tenha ficado claro. A terceira pergunta é do Hugo Copelo, também aqui de Salvador, e é a seguinte pergunta: até quando o Next vai funcionar? E até quando essa queda no mercado influencia os rendimentos do Next? Eu acho que é uma pergunta bem interessante, porque nós estamos acompanhando na rede aí dia a dia, as pessoas estão preocupadas com a queda no mercado, achando que nós fazemos trading no mercado. Então vamos lá, tá? Até quando o Next vai funcionar? Hugo, essa é uma pergunta muito interessante. Eu costumo comparar sempre o modelo de investimento de arbitragem como tesouro direto no mercado financeiro. Você investe no tesouro direto porque você sabe que há mais de vários anos, etc., é um mercado extremamente seguro porque você está investindo no seu governo, certo? Mas se o seu governo vir a falir, os teus rendimentos, o teu ativo do tesouro direto vai acabar. A verdade é essa. Então vamos tentar comparar o modelo de arbitragem para as criptomoedas. Nós estamos arbitrando utilizando a moeda Bitcoin como modo de obter lucros nela. Então a única insegurança que nós temos nisso tudo aqui é se o Bitcoin um dia vir a acabar. O que nós aqui sabemos, poucos estudantes do mercado, que isso não vai vir a acontecer tão cedo. Então o que eu posso te dizer é o seguinte, o único risco que nós temos na operação da arbitragem é exatamente esse. O Bitcoin, assim como no Tesouro Direto, seria o seu governo, ok? Eu acho que ficou um pouquinho clara essa comparação. Mas voltando para a arbitragem do Bitcoin, nós temos liquidez do mercado de acordo com país a país. Por exemplo, em um momento de queda, a liquidez do nosso cenário nacional ela aumenta, porque influencia as pessoas a comprarem mais ativos. Nós temos exchanges como o mercado Bitcoin, que operava cerca de 100 Bitcoins dia, no ano passado operava cerca de 1.000 Bitcoins por dia, hoje está operando cerca de 400 a 300 Bitcoins por dia, porque com a queda aquece o mercado e as pessoas vão comprar mais. E para nós que fazemos arbitragem, isso é excelente, porque vamos imaginar uma coisa. No mercado de arbitragem existe delay de preço de acordo com os países, certo? Então o que acontece aqui? Imagina hoje que países do continente asiático vieram a cair de preço Bitcoin nesse exato momento. Mais precisamente a China. Caiu de preço Bitcoin na China. E o que acontece nos outros países? Um delay de preço. Porque logo no momento que cai o preço lá, tem alguns países que ainda não caíram ainda. Porque para o preço ele aumentar ou cair, vai depender de alguém vender mais caro ou vender mais barato. Simplesmente assim. Comprar mais caro ou comprar mais barato. O preço dito nas exchanges é o preço do último comprador. Então com isso, nós temos a diferença de preço exatamente pela oferta e demanda do mercado. Então, se hoje o Bitcoin ele caiu em algum país que não seja o Brasil, nós temos a oportunidade de compra daquele ativo se nós já tivermos dólar dentro das plataformas estrangeiras para comprarmos o Bitcoin, transferirmos para o Brasil e vender aqui no preço ainda, digamos assim, congelado por alguns minutos. E com isso nós conseguimos um lucro excelente da diferença de preço desse ativo. Só que eu te dei um exemplo aqui, China-Brasil, e esse mesmo exemplo ele se repete com diversos países do continente, de diversos continentes, certo? E estratégias podem funcionar e se diferenciar entre vários outros países. Então, resumindo, com a queda nós ganhamos mais.
Não só nós, como vários outros concorrentes que tem boots de arbitragem também, etc. Com a queda, o mercado aquece, a liquidez aumenta e nós ganhamos muito mais. Mas voltando um pouco à sua primeira pergunta, até quando o Next vai funcionar? Nós de fato não podemos prever. Mas o que nós podemos prever é que o seu capital ele está inteiramente seguro e nós conseguimos lucro sobre ele diariamente e esse lucro é líquido para você poder resgatar, certo? O Next ele pode funcionar durante muitos e muitos anos devido à liquidez do mercado. E quanto maior a liquidez, mais lucros conseguimos obter e mais lucros conseguimos repartir com todos vocês. Então, é uma previsão, como é que eu posso dizer? Eu não posso estipular, mas eu posso afirmar para vocês que será durante muitos e muitos anos, de acordo com a liquidez do mercado. Porque aqui nós vendemos apenas a verdade e somente a verdade. Eu espero que tenha ficado claro as perguntas que nós respondemos. E, voltando a falar, esse foi um quadro inédito que nós abrimos para vocês. Pergunte ao CEO e toda semana, toda segunda-feira, nós estaremos coletando perguntas da rede e respondendo 3 dessas perguntas, das quais nós podemos escolher as melhores delas. Estaremos deixando a maior transparência de tudo isso para vocês em vídeo. Então, até a próxima, até o próximo quadro e tchau, tchau!